sábado, igreja. Feliz sábado. Enquanto aguardamos o início da escola sabatina, vamos louvar o Senhor. Louvar o Senhor com o hino Olhar para Deus. Andei no cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar meus olhos abri, e ao olhar na cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, mas graça me alcançou. Ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória, vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, graça me alcançou. Amém. Feliz sábado, graças e paz a todos. Bom, neste momento, para darmos início à escola sabatina, vamos para a introdução. Hoje damos continuidade à escola sabatina, que tem por tema Completos em Cristo. Paulo escreveu à igreja de Colossenses para combater ideias que estavam ameaçando o Evangelho. Ele nos mostra que Cristo é suficiente, não precisamos de nada além dele para sermos salvos. O apóstolo Paulo apresenta Jesus como uma plenitude da divindade. Ele é fonte de toda a sabedoria e poder. Isso significa que nada do que o mundo ofereça, sejam tradições, filosofias ou rituais, podem acrescentar algo àquilo que já temos em Cristo. Hoje somos chamados a essa verdade. Em Cristo somos completos. Nele encontramos sentido, segurança, identidade e paz. Amém? Bom, neste momento, vamos entoar o hino da escola sabatina. Quem se Em teu nome começamos esta escola, ó Senhor. Com fervor nós te rogamos, sejas o nosso diretor. Cada sábado nós vimos a tua escola, ó Jesus. Vem, ó
Santo Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, Senhor Deus, perante Ti, em mais um santo sábado do Senhor, para rendermos glórias e adoração a Ti, pois sabemos, amado Deus, que só o Senhor é digno de receber, pois só o Senhor é Deus. A Ti te rogamos, Senhor, para que o Senhor nos conceda mais um sábado abençoado em Tua santa presença. Abençoe, amado Pai, este momento de recapitulação da lição da Escola Sabatina. Que o Teu Santo Espírito, amado Deus, seja o nosso professor neste momento e sempre. Nos preenche, Senhor, com as Tuas verdades, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a sermos fiéis sempre, guardando os Teus mandamentos, seguindo os Teus preceitos. Abençoe todos os momentos deste dia de adoração, que possa ser um culto abençoado e agradável a Ti. Aqui oramos, amado e eterno Deus, no santo e eterno nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora vamos entoar o hino inicial da Escola Sabatina. Ficar em pé. Vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor. Informativo Mundial das Missões. Esperança restaurada.
No coração da cidade de Sul, em Fiji, a Clínica Hope é um símbolo de transformação. Ela foi fundada com o apoio das ofertas missionárias e oferece serviços médicos e salvação. Uma das pessoas transformadas pela Clínica Hope foi Merezeine, de 53 anos. Ela tinha hipertensão arterial. Os medicamentos não davam o resultado esperado e ela vivia cansada, se sentia presa na fadiga. Um dia, movida pela curiosidade e pela esperança de mudança, Merezeine entrou pelas portas da Clínica Hope. Ali ela foi ouvida, encorajada e direcionada para uma mudança no estilo de vida para curar seu corpo. O Dr. Aquila disse: "Não coma sal, nem carne, nem comidas processadas. Seu corpo precisa de ajuda." Merezeine voltou para casa e iniciou a orientação do doutor, priorizando batata doce, banana e folhas verdes. Passado um tempo, o Dr. Aquila sugeriu um jejum de 10 dias, tomando apenas água com limão. Merezeine ouviu o desafio e disse: "Eu vou fazer isso, não por ninguém, mas por mim." Ela começou o jejum, mesmo cozinhando para os seus filhos todos os dias. Sua força vinha da oração e de sua determinação. Os dias se passaram, a fome não era mais um problema, e ela se sentia agora mais disposta para as atividades diárias. No último dia de jejum, Merezeine voltou à Clínica Hope com seus exames em mãos. As enfermeiras olharam para ela felizes. Seus exames estavam todos normais. Merezeine não precisava mais tomar medicamentos e fez uma escolha: seguir a alimentação sem sal, sem carne e sem alimentos processados. A Clínica Hope deu a Merezeine mais do que informações, deu a ela uma nova maneira de viver. Parte da oferta missionária em 2016 ajudou a construir a Clínica Hope em Fiji. Obrigado por sua generosidade. E neste trimestre, nossas ofertas irão apoiar projetos de saúde infantil em Vanuatu e nas Ilhas Salomão. Sejamos liberais. Bom, neste momento vamos entoar o louvo especial. Convido a frente de João Jefferson a estar louvando o nosso Deus. Perfeito é o ser.
glória a Deus, o seu infinito amor por nós. Bom, nesta semana, na escola sabatina, nós estudamos sobre Paulo. Paulo nos leva a contemplar a supremacia de Cristo. Ele afirma que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que Deus o Pai é, Cristo também é. Ao estarmos unidos a Ele, recebemos esta plenitude. Não precisamos buscar fora de Cristo aquilo que já possuímos nele. A lição nos lembra que a filosofia humana, as tradições religiosas e os rituais sem Cristo são enganosos. O verdadeiro crescimento espiritual vem da plena comunhão com o Salvador. Ele não é parte da verdade ou da vida. O próprio Jesus, é a própria verdade e a própria vida. Quando estamos nele e enraizados nele, nossa fé se torna firme, nossa esperança é segura e nossa alegria é constante. Amém? Bom, então neste momento vamos para a recapitulação da escola sabatina. Vamos para a divisão das classes. As crianças vão ficar com a Mariana, os jovens com a Carol e os adultos vamos nos reunir em uma única classe aqui na nave da igreja. E para este momento de divisão das classes, eu convido a equipe de louvor para estar vindo e entoar o hino com fraternização. Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja.
O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da Escola Sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da Escola Sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A Escola Sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Aos que chegaram após as nossas sabatina, sejam todos bem-vindos. Bom, nesta semana nós estudamos sobre a Escola Sabatina, completos em Cristo. Percebemos que o mundo busca algo para preencher o coração, mas a resposta continua sendo a mesma. Em Cristo estamos completos. Que nesta semana e sempre vivamos com a certeza de que nada pode preencher ou substituir aquilo que já temos em Cristo. Amém? Então nós compreendemos que em Cristo nós estamos completos. Nós não somos salvos pelas obras que praticamos, ou por rituais, ou por filosofias. Nós somos salvos unicamente por Cristo. Bom, neste momento eu convido a todos a ficarem em pé para juntos entoarmos o hino É Jesus o Salvador. Vamos declarar que em Cristo nós temos a plena salvação eterna. Então fiquemos em pé. Em Atos 4, versículo 2 diz: Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos.
Amém? Então, neste momento, eu convido a todos a nos colocarmos de joelhos e estarmos orando para o nosso Deus. Oremos. Santo Deus, amado e eterno Pai, como é maravilhoso, Senhor, ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Nós te suplicamos, Senhor, que a nossa fé, a nossa perseverança em teus caminhos permaneça firme e forte todos os dias das nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, para que teu Santo Espírito seja o nosso guia, pois sabemos que Ele é o Consolador, sabemos que a ação divina em nosso coração que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos aqui, Senhor, perante ti, para reconhecer que somos pecadores e precisamos de tua graça e de tua misericórdia. Sabemos que ela já nos está disponível através do sacrifício de Cristo. Por isso, Senhor, nós te pedimos que nós possamos aceitar todos os dias os méritos de Cristo em nossas vidas. Pois nós sabemos, amado Deus, que Ele está perante ti, intercedendo por cada um de nós. E nós te suplicamos, Senhor, que pelos méritos de Cristo, o Senhor nos aceite diante de tua presença. Nós te rogamos, amado Deus, abençoe cada um de nós, abençoe nossa igreja, abençoe nossos familiares, a nossa liderança da igreja do Tupanatinga, e não só em Tupanatinga, mas também em todo o mundo. Que nós possamos ser pequenos cristos nesse grande universo para levarmos o teu evangelho. Nós te suplicamos, amado Deus, todas essas bênçãos, te agradecemos por mais esse sábado que o Senhor nos concede, pois sabemos que este é o verdadeiro dia do Senhor e aqui estamos para te adorar. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por todas as bênçãos, que nós permaneçamos firmes e fortes, perseverantes em teus caminhos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nesse momento, vamos dar início ao momento Lá em Família. Queremos convidar aqui nesse momento a Noé e o irmão Lonson, que foi a família escolhida, né? Com a igreja, passou uma semana inteira orando por eles. E hoje encerramos mais esse ciclo. Amém? Bom dia a todos. Feliz sábado. É uma bênção termos esse casal abençoado por Deus como fruto de oração da nossa igreja. Amém? Convido a todos os irmãos a curvarem as suas cabeças e fazer mais uma oração por eles. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos gratos, alegres, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na vida do casal, no antes que é, e agora com o seu bebezinho. Te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, abençoe o lar deles, o trabalho, que Deus seja o único provedor, Senhor, de todas as necessidades que esse casal venha ter. E que a primeira necessidade, Senhor, que eles venham a sentir falta, Pai, é da comunhão contigo. Que eles possam todos os dias, Senhor, estar aos teus pés, lendo a tua palavra, criando, Senhor, raízes nas tuas escrituras. Pai, que eles possam criar os seus filhos, Senhor, no teu santo caminho, que eles tenham prazer, Pai, em educar o seu filho na tua santa lei de Deus. Pai, nós te pedimos bênçãos especiais sobre a vida de Luanço, que é e seu filho. Que o Divino Espírito Santo, Senhor, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A próxima família escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração foi a família da nossa irmã Marcela. Convido a nossa irmã passar na frente para receber o símbolo do Lar de Família. Os fotógrafos aí de plantão, ali na foto de Marcela. Então, Deus seja louvado. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Ele sabe o melhor momento para estarmos como fruto. Amém? Convido a igreja a fazermos a primeira oração do ciclo dos 7 dias por a vida da irmã Marcela e que nós possamos estar sempre orando uns pelos outros. Oremos. Querido Deus, Pai amado, bendito, amoroso e majestoso, estamos hoje aqui, Senhor, aos teus pés, te pedindo, Senhor, que continue essa jornada
todos os dias, Senhor, segure nas mãos dela, que seja um guia especial da sua vida, que ela possa receber, Senhor, teu batismo com o Espírito Santo diariamente, que ela possa ser preenchida, Senhor, do teu amor e da tua graça. Aonde quer que ela vá, Senhor, ela possa levar a tua mensagem, mesmo, Senhor, com os lábios trancados, com o seu estilo de vida, com o jeito que anda, que veste, com o jeito que se alimenta, Senhor. Que tudo isso seja feito para a honra e glória de Deus. Que pedimos, Senhor, todas as bênçãos sobre Marcela e sobre suas filhas. Que o Espírito Santo de Deus possa convencer, Senhor, as suas filhas a estar também na casa do Senhor. É o papel atribuído ao Deus Espírito Santo, convencer. Nós vamos pregar o Evangelho, vamos plantar como Paulo, vamos regar como Apolo, mas o crescimento, Senhor, quem dá é o Espírito Santo, o próprio Deus. Então, que a família da nossa irmã Marcela seja uma família abençoada. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, nesse momento também vamos fazer uma oração ao nosso Deus, os pedidos, colocados e também pelos agradecimentos, né? Porque sempre que o Senhor Deus nos concede bênçãos na nossa vida, nós também temos que sermos gratos a Ele e trazermos também a nossa oração de gratidão a Ele e reconhecer que Ele foi quem proveu tudo em nossas vidas. Amém? Que essa caixinha, irmãos, ela ficará à disposição de cada um de nós, para que sempre que sentimos a necessidade de estar colocando nas mãos de Deus aquilo que você, com as suas próprias mãos, você não pode fazer, que você venha usar mais e colocar tudo na mão de Deus e tendo a certeza que no tempo determinado por Ele mesmo, Ele vai te dar a resposta. Amém? Então, nesse momento, volvemos as nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos concede, Deus, e podermos estar na tua casa, no teu santo dia, Deus, para te adorarmos, para te reverenciarmos, Senhor Deus. Ó Paizinho, e por este momento, Pai, mais que especial, que é o momento de podermos trazer a caixinha com cada pedido de oração, com cada agradecimento a ti, Paizinho, e colocar unicamente nas tuas mãos, Senhor Deus. Senhor Jesus, que cada pedido de oração feito, Paizinho, nós queremos te entregar, Pai, certo nas tuas provisões, Senhor Deus, que no tempo determinado por ti mesmo, o Senhor há de nos conceder respostas, Senhor Deus, para causas, Deus, que muitas vezes colocamos em tuas mãos. Então cremos, Paizinho, que no tempo certo, o Senhor há de prover a favor dos teus filhos. Paizinho, queremos também colocar, Paizinho, diante de ti, os nossos agradecimentos, meu Deus, porque reconhecemos sempre, Senhor Jesus, a sua provisão em nossas vidas, Pai. O teu prover, Pai, na vida do teu povo. Então queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pela família, enfim, queremos te agradecer por tudo, porque se estamos aqui, Paizinho, porque tu assim nos permitiste. Então somos gratos por isso, Pai. E é em nome de Jesus que queremos te entregar essa oração de agradecimento a ti, porque reconhecemos, Paizinho, sempre o teu amor, a tua graça e as tuas misericórdias em nossas vidas. Em nome de Jesus, que tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Que tudo se resuma à oração. Amanhã teremos culto, 7 horas da noite. E na quarta-feira, culto de oração, pedimos a presença de todos os irmãos. Sintam-se convidados para o culto amanhã e quarta-feira também. Convido o serviço de canto, convido o diácono e a diaconisa e o pregador da manhã para se organizarem para essa segunda parte. Deus,
e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ter nos sustentado até aqui. E estamos aqui, Senhor Deus, às 6 horas santas, prestando culto a Ti, reconhecendo que o Senhor somente é o nosso único Deus. A Ti nos entregamos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada um que veio aqui nesta manhã. As Tuas bênçãos também, Senhor Deus, sobre os dízimos e as ofertas que serão aqui recolhidas, ó Pai. Que tudo venha ser para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, me abençoar mais uma vez, Senhor Deus, este segundo momento, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento de bênção, Pai, que aqui foi comigo, Senhor. Os dízimos das ofertas, Senhor. Pai querido, abençoa, Pai, a tua igreja, Pai, que são teus filhos aqui estão, Senhor, te adorando, te louvando e exaltando o teu santo nome, Pai. Abençoa para a família que aqui está, Senhor, para que tudo isso faltar, Senhor, não riqueza, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, não só de materiais, mas também espirituais, Pai, em nossas vidas, para que venhamos, Pai, ter esse prazer e alegria de Ti, Senhor, de ofertar uma adoração, Senhor, e que devolver os bênçãos do Senhor. Nos abençoa, permaneça conosco, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado. Que a graça e a paz do nosso Deus sejam com todos nós. Amém. É sempre uma alegria estar aqui junto com meus irmãos, né? Como eu já falei, a minha igreja mãe. E que nós a cada dia possamos perseverar no caminho do Senhor, para que juntos nós possamos estar na presença do Senhor quando Ele vier nos buscar. Amém? Neste momento, antes da gente iniciar, eu quero convidar a Esté para fazer um louvor. Feliz sábado. Feliz sábado. Posso
nós possamos buscar força sempre que vem do alto. Né? Nós somos resgatados em Cristo Jesus e nós possamos a cada dia ter isso em mente. A mensagem de hoje ela me trazendo por tema advertência antes do juízo divino. Amém? Então, neste momento, eu quero convidar você a abrir a Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 17. Amém? Antes de eu falar o verso, a gente vai fazer uma oração. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, neste momento, Senhor Deus, mais uma vez rogamos, Senhor Deus, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor nos conceda espírito de entendimento e discernimento da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito prepare a nossa mente e o nosso coração para que venhamos ouvir, entender e viver, Senhor Deus. Nos abençoe neste momento, é isso que eu peço em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de Lucas, ele vem trazendo aqui muitas lições para nós, né? Lucas 17. Mas eu quero atentar com você do versículo 20 em diante. Antes de nós ler esse verso, lá no livro de Amós, eu preciso abrir lá no capítulo 3, versículo 27 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Certamente o Senhor não vai fazer nada escondido. Ele sempre te revelado através da sua palavra tudo aquilo que irá acontecer. E nós precisamos buscar no Senhor e no conhecimento de Deus aquilo que Ele tem falado a nosso respeito. Hoje nós vivemos num mundo onde ainda mais devemos se apegar a Cristo e buscar por entendimento espiritual. O versículo 20 diz assim, 17 e 20 de Lucas: indagado pelos profetas sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ele está aqui ou ele está lá. Porque o reino de Deus está entre vocês. Ao seguir, Jesus disse aos seus discípulos: virá um tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não virão. E dirão a vocês: ele está aqui ou lá ele está. Não saia, nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago resplandece e brilha de uma extremidade da outra até a outra, assim será o dia do Filho do Homem. Mas é necessário que primeiro ele padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também no dia do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembre-se da mulher de Ló. Irmãos, aqui nós podemos ver a confirmação do nosso Senhor Jesus Cristo, falando aqui para os seus discípulos, falando também ali, né, para aquela multidão que acompanhava. Inclusive aqui fala que o próprio fariseu veio perguntar a Jesus como seria o terrível fim. Como seria o reino de Deus? Jesus disse: ele não está ali, nem está lá, ele está no meio de vós. Ele está no meio de vocês. Mas um ponto muito interessante que eu quero chegar foi esse versículo 32. Quando ele diz: lembre-se da mulher de Ló. Porque Jesus estava falando que o reino de Deus estava no meio de nós. Jesus está falando como iria acontecer. E aí ele fala, e só lembra da mulher
da mulher de Ló. Primeiro, a primeira advertência para os antediluvianos era o quê? Que iria cair uma chuva e queria levar a todos. Mas ninguém não acreditou, não é? E aí, o único meio de escape era o quê? A arca. Façam uma arca. E aí, durante o tempo que Noé construiu a arca, ele também estava pregando sobre o juízo de Deus que ia cair na terra naquele tempo. Mas as pessoas continuavam vivendo o quê? Sua vida. Comiam, bebiam, iam para a festa, se divertiam, trabalhavam, criavam gado, construíam. E aí, quando veio o dilúvio, quem só estava pronto? Noé e sua família. E eu quero voltar com você lá no capítulo de Gênesis, capítulo 19. Vamos ver um pouquinho também sobre os tempos de Ló. Capítulo 19 de Gênesis. Havia o Senhor Deus, né, ele via, o juízo estava para cair sobre Sodoma e Gomorra. Mas aí, Abraão, né, o próprio Deus, ele diz ali a Abraão, vamos falar o que vai acontecer para Abraão, porque isso? Nós vamos longe de Deus. Deus não fará nada sem nos falar com os céus e a terra. E aí o Senhor Deus, ele começa a falar o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, ela era uma cidade que antes de Ló ir para lá, antes do juízo de Deus cair sobre a terra, ela era uma cidade muito linda. Era uma cidade próspera, era uma cidade rica e era uma cidade onde muitos, né, hoje no nosso dia, vamos supor, São Paulo. Não é uma cidade assim, mas é bem produtiva, todo mundo tem essa ideia, pelo menos os que moram no sítio, né, sempre tem essa ideia de eu vou para São Paulo, né? Muitos queriam viver em Sodoma por causa das suas ricas plantações, das suas ricas riquezas. Tanto é que quando Ló, Abraão chegava para Ló, todo mundo conhece a história, e diz assim, Ló, nós não está dando certo mais ficar juntos porque você tem muito gado, eu também tenho, e aí não vai dar certo nós juntos. É melhor que a gente se separe. E em sua humildade, Abraão ele disse para Ló, se você procurar ir para a esquerda, eu irei para a direita. Mas se você procurar ir para a direita, eu vou para a esquerda. Só que Ló, ele escolhe a planície, aonde ali em Sedim era muito bonito e parecia como o jardim de Deus, não é isso? E essa decisão de Ló olhar para as coisas terrestres, isso custou muito caro. Nós vamos ver um pouco sobre a vida de Ló e sua esposa. Mas por trás, veja só, aqui, quando os juízos de Deus aconteceu sobre Sodoma e Gomorra, e antes da decisão de Ló de morar lá em Sodoma, ele tinha sido influenciado por alguém. Porque a Bíblia, o próprio Jesus disse assim, lembre-se da mulher de Ló. Quem era a mulher de Ló? A Bíblia não fala o nome da mulher de Ló, mas ela era uma mulher da igreja, sim ou não? Sim. Ela era uma mulher, você vê que desde quando Abraão saiu de lá da terra de Uz, ela o acompanhava. E em onde Abraão estendia as suas tendas, ela também ali estava, junto com Ló, junto com Abraão. Por muitas vezes ela organizou o culto, por muitas vezes ela serviu, ela ajudou a servir ali, ela estava ali. Talvez muitas vezes também tenha pregado, mas ela continuava sendo a mulher de Ló. Mas eu quero ler um pouquinho o que a senhora White fala sobre a mulher de Ló. Veja só, a esposa de Ló foi uma mulher egoísta, sem religião, e fez tudo para separar seu marido de Abraão. Ela era o quê? Sem religião. E ela fez tudo para separar Ló de Abraão. Então, ela vivia na igreja, ela fazia parte do povo de Deus, mas ela nunca tinha se convertido.
Nunca tinha se convertido. E ainda ela diz, Ló não teria ficado em Sodoma, Ló não teria ficado, seu marido de Abraão, se não fosse por sua causa, Ló não teria ficado em Sodoma. A influência de sua esposa e o seu relacionamento com o povo dessa ímpia cidade o teriam levado a afastar-se de Deus. Se não fossem as fiéis instruções recebidas de Abraão em sua juventude. Veja só, a influência dela fez com que Ló se separasse de Abraão. E aí, ela disse, não, vamos para a planície, porque lá é muito, a cidade é maravilhosa, é rica, e lá nós vamos ter sucesso naquela cidade. E aí, Ló vai para lá. E a Bíblia diz que ele foi armando as tendas até chegar em Sodoma. Só que aí, lá ela começou a ter amizade com o povo de lá. E ela começou a gostar daquilo. E aqui quando ele diz, é perigoso para aquele que teme a Deus se relacionar-se com aqueles que não o temem. É perigoso, é uma armadilha. A influência que uma pessoa pode fazer porque a pessoa sai dos caminhos do Senhor. É muito perigoso. E ela diz assim, como está em Amós 3:3, 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Né? A felicidade e o sucesso de um casamento dependem da harmonia entre o marido e a mulher. Entre o marido e a mulher. Mas há uma diferença radical de gostos, inclinações, objetivos entre o crente e o descrente. Nunca é compatível. Uma pessoa que busca uma coisa de uma maneira, você diz não. Mas meu esposo ou minha esposa é da igreja. Está indo da igreja, mas ele vai por outros gostos, por outros objetivos diferentes do que aquilo que ele aprende do Senhor na igreja. E ele diz assim, por mais puro e correto que sejam os princípios de a influência de um companheiro ou companheira descrente terá a tendência de afastar o crente de Deus. E isso é fato. Por mais que um busque e o outro não, isso vai influenciar a um fazer. Ló, ele seguia as instruções de quem? De Abraão. Ele aprendeu com Abraão. Abraão falava com Deus e ali Abraão ensinava. O Senhor vai dizer que milhares de pessoas que eram da família de Ló, ou seja, Ló só teve um filho, mas antes dele ter um filho, ele já tinha mais de 1000 pessoas para ele administrar como família. E ele foi um grande administrador da sua família. E entre o meio deles estava quem? A mulher de Ló. Aquela que era egoísta, como ela acabou de ver, e sem religião. Não estava nem aí. É muito fácil nós planejar um culto, é muito fácil nós ir cantar, é muito fácil nós ir. Mas e a nossa verdadeira empresa, a nossa verdadeira comunhão, ela está de acordo com o que Deus nos orienta? Então, aqui no livro na Bíblia, né, capítulo 19, o versículo 15 diante diz assim, todo mundo conhece a história, ele não vai ler tudo, diz assim, ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontraram, e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, verso 16, ele se demorava, aqueles homens o pegaram pela mão, e a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e culparam, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, ele disse, corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem para em todo caminho, fuja para os montes, para que você não morra. A advertência de Deus para Ló era qual? Mesmo Ló sendo avisado, os anjos já tinham acontecido ali com o povo daquela cidade, queriam invadir a casa de Ló. E ali os anjos, pela sua misericórdia, fez com que Ló saísse dali rapidamente. Mas Ló, ele estava o quê? Se demorando. Por
Por que Ló estava se demorando? Porque ali naquela cidade estava tudo, estava a família dele, estavam os filhos dele, estavam as filhas dele, estava o genro dele, estava todo o trabalho de uma vida ali naquela cidade. E muitas vezes nós também está se demorando. Eu não sei o que você precisa para que você diga assim, eu agora, a partir de hoje, eu vou tomar a decisão de fazer tal coisa para eu estar mais próximo de Deus. Eu não sei em que você está se demorando. Mas você sabia que essa demora que Ló teve, fez com que a sua esposa se perdesse? Se Ló tivesse ouvido rapidamente as orientações dadas por Deus, a sua esposa teria sido salva. E aqui, quando ele diz assim, o versículo 16: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram. O versículo 17: havendo-os levado para fora, ele disse: corra para onde? Para o monte. Corra para salvar a sua vida, mas vá para o monte. Outro ponto. Essa advertência também é para nós, porque se demorar em algumas coisas, nós estamos perdendo muito tempo para que nós possamos receber as bênçãos de Deus. A gente vê que a palavra de Deus, ela é eficaz e ela é clara. Quando Deus disse ali a Abraão, ou a Balaão, você não vai até o encontro. Por quê? Porque lá naquele encontro, porque Deus já tinha dado algo que ele não ia. Mas ainda ele ficou o quê? Não, Senhor, vou falar com Deus. Senhor, se Deus falar que eu vou. Se Deus falar que eu não vou. Mas Deus já disse para ele. Aqui Ló, ele também faz a mesma coisa. Deus, ele disse assim, fuja para o monte. Mas olha a resposta de Ló. Versículo 18. Mas ele disse, Ló disse a ele: assim não, meu Senhor. Eis que o teu servo me encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá avançar e eu morro. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas ao nosso gosto, ao nosso jeito. De Ló, a instrução de Deus era para ele ir para o monte, mas Ló, ele preferiu ficar em outra cidade, que também já estava condenada à destruição, que era Zoar. Aqui, a senhora White diz assim, novamente foi dada a ordem para que ele se apressasse, pois a terrível tempestade de fogo não demoraria muito a cair. Um dos fugitivos olhou para trás, para a cidade condenada, e se tornou instrumento de juízo de Deus. Se o próprio Ló tivesse obedecido e fugido para as montanhas, sem que fazer obsessão, sua esposa também poderia ter sido escapada. O seu exemplo teria salvado do pecado, porque do pecado que selou sua condenação e a sua relutância. A condenação e sua relutância fez com que ela desse pouca importância à advertência de Deus. Veja só. No momento em que foi para procurar um lugar, ela foi influenciada por Ló. Ou ela influenciou Ló. Mas agora, ao momento em que Ló saiu dali, Ló agora, por ele se demorar, o seu exemplo, ele poderia ter salvo a sua esposa. Mas ele se demorou. O exemplo nosso, como cônjuge, como mãe, como pai, nós devemos ser exemplos, assim como o exemplo que Cristo deseja para cada um de nós. Esse exemplo que nós devemos ser. Porque aqui diz: seu exemplo teria salvado do pecado. Quem pode salvar aquele que amamos do pecado é quem? Jesus. Mas quando nós aceitamos Jesus e desenvolvemos o caráter de Jesus, vivendo os ensinamentos, assim como nós vimos na lição da Escola Sabatina, vivendo os ensinamentos de Cristo, o nosso exemplo vai ter efeito naqueles que nós amamos. E é isso que Deus deseja para nós. Por ele se demorar, por nós se demorar, ele agora passou
A mulher de Ló acabou sendo seguida. Ela olhou para trás. E ela, olhando para trás, o que aconteceu? Ela se rebelou contra o próprio Deus. A senhora ela diz assim, ela se rebelou contra Deus, porque seu juízo envolvia seus bens e seus filhos na destruição. Na mente dela, ao se demorar, ela começou a pensar nos filhos africanos. Minha casa, o trabalho, de tudo aquilo que eu construí, vai ficando. E ela se demorou. E por muitas vezes nós também se demoramos em algo. E aí ele diz assim, ela achava que Deus tinha sido muito severo com ela, exigindo que toda a riqueza que eles demoraram tanto tempo para acumular fosse destruída. Em vez de aceitar livramento com gratidão, presunçosamente olhou para trás com um imenso desejo de continuar vivendo e no mesmo estilo de vida daqueles que rejeitaram a advertência de Deus. Ela olhou para trás, porque lá estavam seus filhos, lá estava a sua riqueza, e ela amava em Sodoma. Os mesmos estilos de vida dos ímpios, ela também amava. E a senhora lá diz assim, há cristãos que dizem, não quero ser salvo a menos que minha esposa e meus filhos sejam salvos comigo. Acho que o céu não seria o céu sem a presença daqueles a quem tanto amo. Será que as pessoas que alimentam esse tipo de sentimento não sabem que estão ligados por laço muito mais forte de amor e lealdade ao seu Criador? Muito mais importante é o quê? A Deus. Lealdade, fidelidade ao nosso Deus. E Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Quem me deu a esposa? Deus. Quem me deu os filhos? Deus. Quem me deu os bens? Deus. Então eu tenho que viver ligado com uma forma que é Deus. É isso que nós devemos a cada dia. Aqui ela também diz assim, existem pecados maiores do que aqueles pelos quais Sodoma e Gomorra foram destruídos. Aqueles que ouvem o convite do Evangelho para o arrependimento e não atendem o chamado são mais culpados do que os moradores do Vale de Seguir. O destino de Sodoma é uma advertência não somente aos que são culpados por viverem abertamente no pecado, mas para todos aqueles que não levam em consideração a luz e os privilégios enviados pelo céu. O pecado de Sodoma e Gomorra será menos do que aqueles que negam-se a viver o Evangelho, a evitar, negar-se de viver. Conhecemos, vemos a mulher de Ló. A mulher de Ló, ela fazia parte do povo de Deus, ela fazia parte da igreja. Por isso que Jesus diz assim, lembre-se da mulher de Ló. Um coração que despreza a misericórdia de Deus por longo tempo fica endurecido pelo pecado e não é mais capaz de responder à influência da graça divina. E isso vai endurecendo cada advertência que o Espírito Santo esclarece na sua mente, através do estudo da Bíblia, através de uma pregação, através do testemunho. Cada vez que eu e você fica se demorando a colocar isso em prática, o coração fica mais endurecido. Porque nós somos pecadores. E quanto mais nós ouvimos e não pratica, aí Paulo diz assim, só como um espelho, olha no espelho a sujeira, só como aquele que olha no espelho a sujeira, de repente sai, mas esquece daquilo que muitas vezes isso acontece em nosso meio. Tem irmãos que dizem assim, eu vou para a igreja, veio para a igreja, corpo presente, mas a mente focada lá fora. Seu desejo é esse, estar em casa, seu desejo é fazer outras coisas. E isso é muito triste ver isso. Voltando lá no livro de Lucas, eu quero voltar com você para lá. Aqui em Lucas, o versículo 28 e 30, né, ele diz assim,
O mesmo aconteceu no dia de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre destruiu a todos. Assim será também no dia que o Filho do Homem se manifestar. Veja só, essa advertência de Cristo, nos tempos de Ló, ele reflete que vai ser o quê? Igual. Muitas pessoas buscam, acham que vai acontecer algo extraordinário, vai acontecer algo sobrenatural, mas o próprio Jesus diz que vai estar todo mundo no mesmo vida de sempre, buscando, bebendo, com prazeres, né? Como na Sodoma, o pecado de Sodoma era uma cidade muito prazerosa, muito cheia de prazer, e ali eles continuavam a viver naquela vida e se esqueceram que Deus estava prestes a derramar o seu juízo. Mas antes de Deus derramar o seu juízo, ele encheu de quê? De misericórdia. Tantas as vezes o povo, os antediluvianos, eles foram alertados do que ia acontecer, mas eles não deram crédito. Tantas as vezes o povo, antes de Ló ser tirado dali e o juízo de Deus cair sobre Sodoma, e eles também não deram crédito. E eles viviam a sua vida como se nada fosse acontecer. Assim o próprio Jesus ele disse que assim também será no dia que o Filho do Homem se manifestar. E a advertência ele já deu há muito tempo e ele também dá para cada um de nós. A advertência é quando ele disse que nós temos que olhar para a mulher de Ló. Nós não devemos ser uma pessoa que só vem para a igreja, mas também devemos ser uma pessoa que tem que desenvolver um relacionamento todos os dias com Cristo. E um relacionamento não é onde eu só falo. Eu preciso também ouvir de Cristo. Não é só isso. Então nós devemos todos os dias, porque Deus ele tem feito isso. E a nossa advertência para hoje, para os nossos dias, qual é? Eu quero que você abra aí, nós estamos em Lucas, vai para o capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21. Vamos ler o versículo 34 em diante, que diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigiem o tempo todo, orando para que vocês possam escapar de todas estas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Veja só, a mesma advertência que aconteceu nos tempos de Noé, nos tempos de Ló, e também ela vai acontecer nos tempos de quem? Nos tempos dos discípulos. Lembra lá que Jesus disse que o que ia acontecer com o acervo ali de Jerusalém? Ele falou que ia acontecer. Muitas pessoas se demorando a ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque é muito prazeroso viver. Esse mundo, mesmo cheio de tanta maldade, tanta destruição, tanto sofrimento, mas nós não queremos ver. Quem quer? Ninguém quer morrer. Nós queremos viver, porque foi para viver que Cristo nos criou. Ele não criou nós para morrer, a morte é uma intrusa, mas Ele criou nós para viver. Aqui Jesus ele diz: tenham cuidado, para que o coração de vocês não fique cheio de quê? Sobrecarregado de consequências desse mundo. E aí ele dá uma lista, orgia, bebedeira, e ele também dá uma lista, as preocupações deste mundo. Por que ele lista as preocupações deste mundo com a orgia, com a bebedeira? Porque tudo isso pode nos tirar da presença do nosso Senhor Salvador. Então nós devemos ter essa advertência, assim também como o povo antediluviano e o povo de Ló e sua família. E quando ele diz aqui, antes da destruição de Sodoma, Deus enviou uma mensagem para Ló. Qual era a mensagem? Fuja para salvar a sua vida.
também da destruição de Jerusalém, quando vierem rodeado de exército, vocês saberão que a devastação está próxima. Então, se estiverem na Judéia, fujam para o monte. Houve uma saída e uma clara separação dos ímpios, uma fuga para salvar a vida. Foi assim nos dias de Noé, nos dias de Ló, e será assim nos dias do Filho do Homem. Sempre vai ser a mesma advertência. Por isso que eles tenham cuidado para que vocês não estejam sobrecarregados. Para que vocês não estejam sobrecarregados com os prazeres do mundo, mas também com as preocupações do mundo. Teremos preocupações, sim ou não? Muitas preocupações, né? Mas nós também, no meio dessas preocupações, nós devemos ter a confiança naquele que nos salvou. E sempre Ele vai estar conosco. E Ele diz assim, ó, o mundo em massa rejeitará a misericórdia de Deus e será uma vez destruído para sempre. Aqueles que atenderem à advertência habitarão no esconderijo do Altíssimo, como está lá em Salmo 91, verso 1. Mesmo assim, a maldição de Sodoma lhe seguiu a atitude da imoral das filhas de Ló. A gente vê que mesmo por causa de Ló, que se demorou, a sua esposa virou estátua e as suas duas filhas trouxe ao mundo, através de Ló, duas nações que foram terríveis, né, com o povo de Deus no passado. E isso por causa de quem? Por causa de sua demora. Ló, ele foi salvo, mas suas filhas, seus filhos e sua esposa se perderam. Tudo por quê? Por causa de uma decisão errada. Ló escolheu Sodoma pelos prazeres, pelos lucros, se referia, embora tenha mantido o temor de Deus em seu coração, ele foi salvo com uma missão virada do fogo. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23, verso 4, diz assim: o avarento põe a sua família em apuros. O avarento põe a sua família em apuros. Os que querem ficar ricos caem em tentação. E eu quero ler esse versículo com vocês, que está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Veja só, a riqueza sem Deus, ela traz o quê? Uma pessoa ficar insensata, cheia de orgulho, querer ser melhor do que o outro, despreza aquele que não tem o mesmo que você tem, despreza porque você, sendo rico, pode ir a lugares onde o pobre não pode ir. E isso traz o que o próprio apóstolo Paulo vem trazendo. Mas os que querem ficar ricos caem em quê? Em tentações. Ló, ele procurou ali a cidade de Sodoma, porque lá tinha o que ele precisava, qualquer ser humano precisava: riquezas, luxos, prazeres, lugares extraordinários, né? Mas o que Ló, ele achava que mesmo ali naquele lugar ele podia ter a sua família, ele podia salvar a sua vida, mas ele foi, assim como a palavra de Deus diz, ou como a senhora White diz, né? A palavra de Deus foi tirada do fogo com maldição. Somente Ló foi salvo. Mesmo assim, na sua velhice, Ló, ele ainda trouxe uma miséria para seus descendentes. Ele teve ali um filho com as suas próprias filhas, né? Acho que todo mundo conhece a história. E aqui a senhora White diz assim, ó: as pessoas continuam sonhando com a prosperidade e paz,
Multidões proclamam paz e segurança, enquanto o céu declara que repentina destruição está para cair sobre o transgressor. Na noite anterior à destruição da cidade da planície, se entregando ao excesso de prazeres, zombaria dos avisos do mensageiro de Deus. Na mesma noite, a porta da misericórdia se fechou para sempre, e aos despreocupados e ímpios, habitantes de Sodoma, Deus não seria exaltado para sempre. Por isso que ela diz que o mundo em massa também vai passar pelo mesmo juízo, vai ser destruído para sempre. Mas aqueles que estão abrigados em Cristo, eles estão protegidos no esconderijo, no abrigo do Altíssimo. Amém? A nossa herança ela está acima de tudo. A nossa pátria ela está acima de tudo para nós, Senhor. E Deus nos oferece essa pátria, Ele oferece de graça para mim e para você. Porque todo sacrifício, porque todo sofrimento já foi pago na cruz. E isso que nós vivemos aqui, desde que seja aborrecimento, cansaço, dor, sofrimento, tristeza, tudo isso um dia vai ter fim. E se nós vivemos isso aqui é porque o Senhor Deus, Ele sabe que nós podemos suportar tudo isso. Mas, meus queridos irmãos, nunca deixe de pensar, de crer, de confiar, que assim como o juízo de Deus cai no passado, assim como aconteceu, vai acontecer também na volta do Filho de Deus. E que eu e você devemos buscar no Senhor poder. Eu não sei o que é que você precisa tirar do seu meio, da sua vida. Eu não sei o que você precisa buscar mais do Senhor, força, mais comunhão. Mas eu sei de uma coisa. A única fonte que eu e você precisa é o Senhor Jesus em sua palavra. A advertência de Deus é essa, tenham cuidado. Mas vocês precisam estar o quê? Vigiando. Vigiando. Aqui, eu quero terminar com você, abrindo o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Todo mundo achou? O versículo 9 e 10 diz assim: pela fé peregrinou na terra da sua promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Aqui nós vemos que a pátria, aqui nós vemos que Abraão, ele era aquele que recebeu a promessa de Deus. Qual foi a promessa? Toda a terra. Olha para cá, pessoal. Tudo isso será teu. Olha para esse outro lado, até onde teus olhos chegar, tudo isso será teu. Mas Abraão, enquanto morou, ele nunca teve uma casa fixa. Sim ou não? Nunca teve. Ele andava em tendas, peregrinando de um canto para outro. E por que nós queremos se fixar aqui na terra? Se nós somos peregrinos aqui na terra. Nós devemos buscar a pátria aonde o lugar que Deus construiu e não o homem. Aonde ele é o arquiteto e não o homem. Abraão, ele nunca morou numa casa fixa na terra. Mas a vida de Abraão era sair de um lugar para outro. E todos os lugares onde Abraão passava, ele deixava uma igreja formada, um altar de adoração ao verdadeiro Deus. E essa tem que ser o nosso alvo, a nossa intenção. Essa tem que ser. Porque a advertência de Deus vai cair sobre a terra, que você e eu acreditem, que você e eu busque fazer uma mudança em nossa vida, que você e eu acreditem nas advertências de Deus ou não. Isso vai acontecer. E o versículo 19 diz assim, Abraão considerou que Deus era poderoso
Isaac dentre os mortos, e onde também figuramente ele recebeu de volta. Assim também como Abraão creia que Deus poderia ressuscitar Abraão, ou seu filho Isaac, também nós devemos confiar nas promessas de Deus. Eu não sei se quando Jesus voltar eu vou estar aqui viva ou vai estar morta, mas uma coisa eu quero ter certeza. Eu quero estar esperando o Salvador. Que seja morta, que seja viva, mas eu quero fazer parte de Deus. Amém? E que esse seja para você e para mim o nosso desejo a cada dia. Ouvir as orientações de Deus, ouvir as advertências de Deus para o que vai acontecer, é o que todos nós precisamos. Mas nós não precisamos só ouvir. Nós precisamos ver, nós precisamos buscar fazer aquilo que o Senhor Deus nos ensina. Aqui o verso 16 diz assim: mas agora deseja uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade. Deus não se envergonhará do seu povo. O que nós devemos buscar é aquele. Nos tempos de Noé, houve uma separação dos ímpios e houve uma separação também nos tempos de Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra. Nos tempos de Jesus é preciso haver essa separação. Mas só que lá em Noé tinha o meio de escape, a arca. O meio de escape para Ló salvar-se e salvar sua família, as orientações de Deus. Nós, a única salvação que nós temos é Cristo Jesus. E aí, quando estamos aqui, que nós devemos nos apegar a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eles tiveram a oportunidade de passar por aquele momento do juízo de Deus e de continuar vivo. A nossa advertência hoje é ter cuidado para que nós não venhamos se pegar essas coisas terrenas. Por isso que o nosso alvo tem que ser o quê? O céu. Tem que ser o céu. Porque as coisas terrenas, todas elas vão destruir. Jeremias, ele vê tudo antes da volta de Jesus, antes de tudo ser consumado, a terra está como? Toda destruída e vazia. Tudo. E porque as nossas forças, o nosso tempo, o nosso talento, tudo isso tem que ficar só focado aqui? Não. Eu não estou dizendo para que nós não trabalhem, para que nós não venhamos prosperar, mas para que nós, em meio a isso, não venhamos buscar só as coisas desse mundo e esquecer que temos um céu. Esquecer que temos um Deus que a cada dia nos adverte e quer nos levar. Uma cidade onde a pátria celestial, aonde o seu povo vai morar junto com ele. E é para isso que eu e você fomos chamados. Primeiramente, para buscar, crer nas advertências de Deus e também se preparar para aquilo que há de vir, porque vai. Amém? Neste momento, o Esther vai levar mais um louvor e aí a gente vai. Quando Cristo voltar,
Louvado seja o Senhor. Que eu e você possamos estar unidos louvando ao Senhor nesse dia. Que possamos a cada buscar poder e força do Senhor. E não se demorar a fazer decisões que precisamos fazer a cada dia em nossa vida. A nossa vida, céus, é preciso que você, eu e eu precisamos todos os dias tomar decisões. E essas decisões é para a nossa edificação espiritual. Que Cristo possa abençoar a sua igreja e o seu povo. E me abençoar cada um de nós, cada um que vocês veem aqui hoje. Eu quero pedir para você se levantar e a gente fazer uma oração. Oremos. Soberano Deus, Pai de amor. Em teu santo nome, Senhor Deus, nos entregamos a ti, Senhor Deus. Para te pedir, Senhor Deus, neste momento, Senhor Deus, o poder do Espírito Santo em nossa vida, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, hoje e sempre, Pai, a permitir, Senhor Deus, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. As tuas advertências, Senhor Deus, são claras para nós, para o tempo que estamos vivendo, Senhor Deus. E assim, Senhor Deus, em tuas mãos nos entregamos, te pedindo, Senhor Deus, nos ajude. E nos ajude, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, a tomar decisões, Senhor Deus, que sejam para a nossa edificação, Senhor Deus, espiritual. Sabemos, Senhor Deus, que o caráter de Cristo é revelado em nós nas pequenas coisas. Muitas vezes podemos pensar, isso não tem nada, aquilo também não tem nada, Deus não vai olhar para isso. Mas a tua palavra é clara, Senhor Deus. É claro para nós aquilo que nós devemos fazer e viver. Abençoa, Senhor Deus, cada um de nós. Nos ajude a cada dia a buscar poder em Ti, Senhor Deus, para que nós possamos fazer parte do grande número pouco, Senhor Deus, que vai estar salvo. Já fomos salvos em Cristo, mas queremos estar perante o Senhor quando o Senhor voltar. Buscando, nos alegrando e nos regozijando na Tua vida, Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha sustentar cada um de nós com a Tua mão cada dia, Senhor. Que nós sejamos influência, Senhor Deus, para os nossos esposos, nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos, seja no trabalho, na escola, seja em todo momento da nossa vida, Senhor. Influência, Senhor Deus, para mostrar o Teu amor, a Tua justiça, Senhor. Que a cada dia o Teu Espírito Santo nos convença, Senhor Deus, que nós necessitamos da Tua presença, do Teu poder. Fique com cada um que aqui está, com cada família aqui representada, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia. Eu entrego em Tuas mãos, Senhor Deus, cada um aqui. Não porque eu tenho meu merecimento, Senhor Deus, mas é no nome de Jesus